Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí. Então vamos nessa. Só que antes de ir nessa, lá vai aquele pedidinho bem do coração. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva, por favor. Curte aí o vídeo, né? Toca o sininho, aperta o sininho, toca não, aperta o sininho para receber as notificações e compartilha nas redes sociais para a gente estar atingindo cada vez mais pessoas. Beleza? Posso contar com vocês? Então, beleza, vamos lá. As funções do ser. O ser, na língua portuguesa, tem algumas funções. E nós vamos agora estudar 4 delas. Vamos lá? Primeira função do ser. O ser, na língua portuguesa, pode ser partícula apassivadora. Ou pronome apassivador, é a mesma coisa. Mas para que isso aconteça, é imprescindível que o verbo seja transitivo direto. E vamos lembrar lá, qual é a perguntinha ou quais são as perguntinhas que eu faço para descobrir objeto direto ou se o verbo é transitivo direto? O que e quem? São perguntas sem preposição. Estão percebendo? Essas duas perguntas, se encaixadas ali, me indicam que trata-se de um verbo transitivo direto. E aí, portanto, o ser seria um pronome apassivador, tá? Vamos ver isso na prática. Olha lá. Vende-se casas. Estão vendo isso? Agora eu falo assim, vendem. Esse é o verbo, certo? Vendem o quê? Tá vendo que deu certo a perguntinha? Eu usei a perguntinha o quê? E deu certo. Então é sinal que esse vende é um verbo transitivo direto. E eu tenho esse ser aqui como partícula apassivadora. Muito bom, porque o verbo é transitivo direto. Outra coisa importante está aqui, como estava na tela anterior. Quando o ser funciona como partícula apassivadora, é possível converter, passar da voz da oração, é possível passar a oração para a voz passiva analítica. Como assim? Voz passiva é aquela que o sujeito não faz ação. O sujeito sofre a ação. E quem faz a ação na voz passiva? O agente da passiva, que pode vir expresso ou não na frase. Na voz passiva analítica, eu tenho locução verbal, ou seja, eu tenho mais de um verbo. Aqui eu tenho a voz passiva sintética, porque não tem locução verbal e tem o ser. Então vamos lá? Quando eu tiver o verbo transitivo direto, mais o ser, ele é partícula passivadora. É sinal que eu tenho aqui a voz passiva. Tá vendo que não é locução verbal? Voz passiva sintética. Vamos fazer uma voz passiva analítica disso? Olha lá. Casas são vendidas. São vendidas, agora é minha locução verbal. Entenderam? Casas é o meu sujeito. Casas são vendidas. Voz passiva. Ele sofre ação. A casa sofre ação. E quem pratica ação? É o agente da passiva, que aqui não está expresso. Eu não sei quem fez a ação. Ou eu não quis falar quem fez a ação. Tá entendendo, meus amores? Então vamos lá. Embaixo, aluga esse carro. Cadê o meu verbo? Aluga. Aluga. O quê? Deu certo a pergunta? Deu. Então ele é um verbo transitivo direto. Entenderam? E esse também aqui eu tenho a voz passiva sintética. Posso passar para a voz passiva analítica, quer ver? Carro é alugado, certo? Compram-se joias. Compram-se o quê? Muito bem. Esse ser vai ser o quê? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Dá para passar para a voz passiva analítica? Dá. Joias são compradas. Entendido? Aqui, tanto aqui quanto aqui, quantas vezes que eu passei para a voz passiva analítica, o agente da passiva, nesses casos aqui, não estão expressos. Mas eu podia pôr assim, ó, casas são vendidas pelos moradores. Pelos moradores seria o agente da passiva. Tranquilo? Então tá. Além de partícula apassivadora ou pronome apassivador, o ser ainda pode ser índice de indeterminação do sujeito. Opa! Já sei. Que tipo de sujeito eu vou ter? Índice de indeterminação do sujeito. Vou ter sujeito indeterminado. Isso aí. Só que agora
esse se aqui, repara, não está ligado a um verbo transitivo direto. Se for transitivo direto, partícula passivadora, pronome apassivador. Se for transitivo indireto ou intransitivo, aí sim eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver na prática? Suspeitou-se de doping na natação olímpica. Suspeitou-se. Quais são as duas perguntinhas que eu faço para ver verbo transitivo direto, o que e quem? Vamos tentar? Suspeitou-se o que? Não deu certo, não. Como ficaria a perguntinha? Suspeitou-se do que? Tá vendo a preposição que aparece aqui? É a mesma que tá aqui. Então, é sinal que suspeitou é um verbo transitivo indireto. Vamos para a pergunta? Suspeitou-se do quê? Do doping. De doping. De doping, objeto indireto. Na natação olímpica, é aonde aconteceu. Então, adjunto adverbial de lugar, certo? E esse ser o que é? Índice de indeterminação do sujeito. Então, essa oração tem sujeito indeterminado. Atenção, muita atenção. Quando o ser funciona como sujeito, como índice de indeterminação, que eu tenho um sujeito indeterminado, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito é indeterminado, ele não tem com quem concordar. Estão entendendo, meus amores? Tranquilinho? Joia? Vive-se bem aqui. Cadê meu verbo? O verbo é vive. Muito bem. Quem vive, vive. Então, eu estou diante de um verbo intransitivo. Isso mesmo. Vive-se. Vive, vive. Bem e aqui. Adjuntos adverbiais. Bem de intensidade, de modo, desculpa. E aqui de lugar. Já que eu tenho um ser ligado a um verbo intransitivo, esse ser, índice de indeterminação do sujeito, tem um sujeito indeterminado. Tá entendendo? Tem sempre que procurar o verbo. Procurou o verbo, veja se ele é transitivo direto. Se ele for transitivo direto, partícula passivadora. Pronome apassivador. Se ele não for, índice de indeterminação do sujeito. Joia? Então tá bom. Mas lembra que eu falei que ele pode ser 4 coisas? Ele pode ser pronome reflexivo. O ser funciona como pronome reflexivo quando é um anafórico. O que é anafórico? Ele retoma um termo que foi dito anteriormente, que tem como referência o sujeito da oração mencionado anteriormente, tá? Então, como ele menciona o que foi dito anteriormente, por isso que ele é anafórico. No papel de reflexivo, o pronome ser pode ser permutado, trocado por a si mesmo, a si próprio. E tem aí o mesmo sentido, ok? É sinal de que ele faz e sofre ação. Quer ver? O grande felino levantou-se diante do público do zoológico. Cadê o verbo? Levantou-se. Quem é que levantou-se? O grande felino. O grande felino é o meu sujeito. O sujeito está fazendo ação? Está fazendo ação. Mas ele está sofrendo ação, porque ele levantou, ele ficou de pé, ele sofreu ação. Então, esse ser está retomando o grande felino. Portanto, ele é um pronome reflexivo. Entendido? Muito bem. Só que dentro dessa categoria de pronomes reflexivos, eu tenho o pronome reflexivo recíproco. Aí eu envolvo mais de um sujeito, tá? Ou sujeito no plural ou sujeito composto. Olha só, os 2 vereadores se estapearam em plena sessão. Ainda bem que isso não acontece aqui no Congresso, né? Ou na Câmara dos Vereadores. É muito tranquilo tudo aqui no Brasil, na política brasileira, é claro. Estapearam. Quem é que estapearam? Os vereadores. Um estapeou o outro estapeou um, portanto, eu tenho o ser como pronome reflexivo recíproco. Tranquilo? Partícula passivadora ou pronome apassivador. Verbo com verbo transitivo direto. Índice de indeterminação do sujeito. O verbo não pode ser transitivo direto. O intransitivo ou transitivo indireto. Pronome reflexivo. Ele faz e sofre ação. E por último aqui, a conjunção. A conjunção, ela vai estar ligando orações. Então eu vou ter mais de uma oração. Como é que eu sei que tem uma oração? Porque tem um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações e assim por diante. Como é que eu divido uma oração? Na vírgula,
no ponto e vírgula, na vírgula com a conjunção, na vírgula com o pronome relativo ou no pronome relativo. Então, esses são pontos para eu dividir minhas orações. Perguntei se ele estava satisfeito. Muito bem. Verbo perguntei, estava satisfeito. Joinha. Cadê o pronome? Ou melhor, cadê a conjunção? Se. Tá aqui, né? Por quê? Porque ela tá unindo essas duas orações. Tá vendo isso? Tem duas orações, tem dois verbos, ela tá unindo. Então aqui ela vai ser uma conjunção integrante nesse caso. Por que conjunção integrante? Porque ela tá ligando oração, que é uma subordinada substantiva. Ah, muito bem. Tem um outro vídeo que eu falo sobre oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva, que vale a pena a gente parar para ver. Oração subordinada adjetiva é ligada por pronome relativo. Oração subordinada substantiva é ligada por conjunção integrante. E tem a oração adverbial, que é no caso, ó, esse C aqui, quer ver? Ó, conjunção subordinativa integrante. Agora sim. Tem a oração subordinada adverbial, que é ligada pela conjunção subordinativa. Vamos ver aqui? Continuarei a história se você ficar quieto. Cadê os verbos? Continuarei. Cadê o outro verbo? Ficar quieto. Muito bem. Cadê a conjunção? É o C. Por que o C é uma conjunção? Porque ele está ligando as duas orações. Nesse caso, para eu saber se ele é uma conjunção subordinativa condicional ou uma conjunção integrante, tem um jeito. Se você substituir por caso, é sinal de que é uma subordinada condicional. Continuarei a história, caso você fique quieto. Tá vendo como deu? É isso aí. Então, esse C, conjunção subordinativa condicional. É isso aí, galera. Tinha problema para entender as funções do C? Isso mesmo, tinha, porque não tem mais. Aprendemos agora. Curta esse vídeo antes de sair, ok? E eu te espero na nossa próxima videoaula. Até lá!